De volta com a Ação Nacional, hoje a gente está falando sobre os vírus. Eu converso aqui no estúdio com a doutora Noeli Mioto, que é infectologista. No bloco anterior a gente falou bastante sobre o sarampo. Vamos falar mais um pouquinho sobre ele e sobre o vírus que tem causado aí muito pânico no mundo inteiro, o coronavírus. A gente tem uma reportagem para ver sobre esse vírus, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Vamos assistir? Sarampo, pólio, difteria e rubéola voltam a ameaçar o Brasil após décadas consideradas erradicadas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, foram registrados mais de 17 mil casos de sarampo em 2019 no Brasil, com 15 vítimas fatais. Só no estado de São Paulo, por exemplo, foram notificados de janeiro de 2019 a janeiro de 2020 mais de 53 mil casos da doença. Um bebê do Rio de Janeiro, de apenas 8 meses, foi uma das primeiras vítimas do ano. Na tentativa de amenizar a situação, o Ministério da Saúde está antecipando as campanhas de vacinação. É também uma forma de facilitar o diagnóstico de possíveis casos de infecção por um vírus que está deixando o mundo em alerta, o Covid-19, que já matou mais de 3 mil pessoas só esse ano. Segundo o governo brasileiro, o vírus está sendo monitorado e os agentes de saúde preparados para um possível surto. E além das unidades de saúde pública, hospitais particulares também estão em alerta, como é o caso da Santa Casa de Valinhos, que preparou leito de emergência para um atendimento em caso de suspeita. Assim que começaram, os primeiros casos e o mundo foi informado dessa epidemia, o hospital, a Santa Casa de Valinhos, se preparou, criou um protocolo de atendimento e reservou essa sala aqui para o atendimento inicial no pronto-socorro dos casos suspeitos ou até mesmo, eventualmente, algum caso confirmado da doença pelo coronavírus. Ele é um quarto privativo, todo fechado e que é equipado para dar todo o suporte que esse paciente precisar. Então, se precisar de um suporte ventilatório, tem o aparelho respirador, tem o oxigênio, tem os monitores para monitorar esse paciente também. Para a infectologista Paula Teles, o controle do vírus depende também de um trabalho preventivo. Nós treinamos todo o pessoal da Santa Casa, todos os profissionais, desde a recepção até os profissionais da enfermagem, os médicos, os profissionais da limpeza, todos foram submetidos a treinamento. Segundo ela, os casos mais preocupantes são com pacientes que já possuem outros problemas de saúde. O que tem parecido é que tem menor número de casos novos no mundo, fora da China, o que indica um menor potencial de transmissão, que ele está sendo contido dentro do território chinês. Mas os estudos que têm sido divulgados pelos pesquisadores lá da China, que estão vivendo a epidemia, está mostrando que as pessoas mais vulneráveis são aquelas que a gente já até conhece de outros vírus respiratórios. Os pacientes idosos, principalmente, e os pacientes que já têm algum outro problema de saúde, por exemplo, algum problema cardíaco, algum problema pulmonar prévio e as crianças pequenas. Um dos casos mais conhecidos do coronavírus, que também foi registrado na China, é o SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, que em 2002 foram registrados mais de 8 mil casos em todo o mundo, causando a morte de 9,5% dos infectados. Já o Covid-19 são 3% dos quase 4 mil casos registrados até o momento. O ministro da Saúde pede calma e afirma que a doença pode ser tratada e ainda existe a possibilidade de isolar o vírus para encontrar uma vacina. Mas até onde a gente tem informação, estão todos assintomáticos e bem. O momento agora é de vigilância, vigilância, vigilância. Por que tanta vigilância, doutora, com relação ao vírus? A Organização Mundial da Saúde mesmo tem tratado como novo coronavírus. Quer dizer que já era um vírus que estava em circulação e ele voltou, é isso?
Na realidade, os coronavírus é uma espécie de vírus, né, que já estavam em circulação, nós temos alguns, né, como foi mostrado na reportagem, o SARS foi o último deles, depois teve um outro que entrou em circulação no Oriente Médio, tem algumas outras espécies que circulam nos animais também, mas essa espécie não havia sido identificada anteriormente, né, então ele é um novo tipo dentro dessa família aí dos coronavírus, como foi o vírus de influenza, por exemplo, quando teve o surto em 2009, surgiu um novo tipo, né, que tinha até entrado em circulação anteriormente, mas passou a circular naquela época de novo, né? Então, é um novo tipo de coronavírus e toda vez que nós temos um novo tipo de vírus, nós não temos certeza como ele vai se comportar, né? Como é a transmissão, qual que é o período de transmissibilidade, período de incubação, quanto tempo ele fica no organismo. Então, acho que por isso toda essa vigilância, né? E, de novo, como a gente falou um pouquinho anteriormente, cada vez mais as pessoas viajam, estão num lugar num dia, estão num lugar em outro. Então, eu acho que essa disseminação se torna muito mais provável, né, por conta do trânsito das pessoas mesmo. É por isso que esse novo coronavírus, ele se espalhou muito rápido, porque são pouco mais de um mês aí que se fala sobre o vírus, que começou lá na China e já são, assim, quase 100 países que têm registros de casos do coronavírus circulando. É uma transmissão muito rápida que acontece, né? Sim, é uma transmissão muito rápida. São várias teorias, né? Uma dessas é a questão da globalização, que as pessoas circulam cada vez mais, é uma delas. A outra seria que ele talvez teria um potencial de permanecer no ambiente mais tempo, né? A gente sabe que a transmissão pode acontecer pela gotícula respiratória, né? Então, gotícula da fala, gotícula do nariz, mas também pode acontecer pelo contato pessoa a pessoa, né? E mais recentemente a gente tem informação de que ele também pode ser transmitido, embora numa escala menor, a partir de pessoas assintomáticas, né? Então, essa que é o grande temor, né? Pessoas que não apresentam nenhuma doença aparente podem estar transmitindo o vírus também. Então, até por conta disso, essa vigilância tão intensa. Inclusive, no Brasil, a gente tem o caso de uma paciente assintomática, tem o vírus, tem a carga viral, né, que os médicos chamam no organismo, mas ela não apresenta sintomas. No início, o Ministério da Saúde não contabilizou como um caso de coronavírus no Brasil, logo depois voltou atrás e contabilizou como um caso. É importante essa pessoa ser contabilizada como um caso de coronavírus para que as medidas também de precaução sejam tomadas? Sim, né, a partir dessa informação, né, de que o vírus pode ser transmitido a partir de uma pessoa assintomática, ela entra como uma portadora do vírus do coronavírus, né? Na realidade, no primeiro momento, o Ministério optou por não contabilizar como um caso, porque a definição de caso incluía ter sintomas, né? Febre e algum sintoma respiratório, ou ter viajado, ou ter tido contato com um caso confirmado ou suspeito, e ter o exame positivo, né? Então, no caso, ela só tem o exame positivo e tem a epidemiologia da viagem, ela não tem sintomas. Então, foi contabilizada como uma portadora do vírus, mas não como um caso de doença pelo vírus do coronavírus. Mas ela precisa passar pelo mesmo esquema de quarentena, a família também fica ali nessa mesma quarentena para evitar a transmissão. Ela pode transmitir o vírus mesmo assintomática? Sim, né? O que foi visto, né, em alguns estudos, principalmente os realizados na China, é que as pessoas assintomáticas portadoras do vírus podem eventualmente transmitir, sim. Claro que possivelmente muito menos do que alguém que tenha sintomas, né? Até porque elas não têm a coriza, tem bem menos chance de transmitir através das gotículas respiratórias e provavelmente também possuem uma carga viral muito menor do que as pessoas sintomáticas. Mas ainda assim, elas têm que ficar em quarentena e tem que ser feita a vigilância com ela e os contactantes próximos também. Doutor, é possível que esse novo coronavírus, ele cause a doença como a SARS, por exemplo, que nós vimos, que ela atingiu muito menos pessoas, ela ficou mais concentrada, foram 8 mil casos mais ou menos, o coronavírus a gente já passa, esse novo coronavírus, né, de 90 mil casos, só que a SARS, ela era muito mais letal, matou cerca de 9,5% aí das pessoas e esse novo coronavírus é cerca de 2 a 3%. Existe motivo para uma preocupação de que se torne algo mais grave?
Então, até o momento, né, nós já tivemos, né, quase muito mais casos do que a SARS, né, e a mortalidade realmente foi menor, né, hoje está em torno de 3,4%, mas a gente, infelizmente, não tem como prever, né, foi muito rápido, o início foi no final de dezembro, né, a gente está aí com menos de 3 meses completos e tanta coisa aconteceu, né, tantas informações vieram e foram renovadas. Parece ter uma letalidade, uma agressividade muito menor do que a SARS, né? Mas ainda assim pode causar uma pneumonia grave. Tiveram casos de óbitos, principalmente em pessoas mais velhas, pessoas com comorbidades, como acontece até com o vírus do influenza, né? Mas comparado com o vírus do influenza, que em geral causa uma mortalidade de menos do que 1% dos infectados, ele teria uma agressividade maior, até porque potencialmente todas as pessoas contaminadas não têm imunidade, né? Nunca tiveram contato com o vírus por ser um vírus novo. Influenza é a gripe, né? Causa a gripe, que a gente fala. Sim. E por ser um vírus em maior circulação, nós todos já temos uma imunidade um pouco maior a ele? A gente sabe que, na verdade, o vírus, ele sempre, né, sofre mutações e é um vírus diferente a cada ano, né? Até por isso que a imunização, né, a vacina para a influenza, ela é anual, né? Porque a vacina que eu recebi esse ano não vai ser igual à vacina do ano passado, né? Mas algum grau de imunidade a gente adquire, né? E de proteção para esse vírus a gente tem, ou por vacinação prévia ou por contato prévio, com certeza. Então, e na realidade a gente também tem mais domínio do ponto de vista científico, né? De como ele se comporta, como cuidar, né? Para o influenza a gente tem uma medicação, né? Existe um antiviral para o influenza e por enquanto para o coronavírus, embora tenham sido feitos vários testes, a gente ainda não tem uma medicação estabelecida para tratamento. Né? Demora para chegar uma medicação realmente eficiente para o coronavírus, com uma doença nova, assim, ao mercado, para circular realmente entre todos os pacientes? Olha, é difícil prever, né, Renata? Na realidade, o que está sendo feito são testes com medicamentos que a gente já tem para tratar outras, né, situações. Então, foi utilizado inclusive medicamento que a gente usa para o tratamento do vírus do HIV, medicamento que a gente usa para tratar a malária. Então, tem sido feitas pesquisas nesse sentido para determinar se substâncias que a gente já tem, né, para tratar outras condições funcionam, né? E algumas já se viu que não funcionam, outras ainda precisam de mais dados. Claro que o desenvolvimento de uma nova droga, com certeza, é algo um pouco mais moroso, que demora mais do que a gente precisaria, né? Até por isso a tentativa de já colocar no mercado coisas que a gente já tem para tratar outras doenças. E a vacina, então, demora mais ainda? Ah, com certeza, né? Porque a vacina aí precisaria começar do zero, né? Mas claro que hoje tem uma rede muito grande, né? O mundo inteiro, né, está envolvido nisso, né? Compartilhando conhecimento e buscando tanto na área de medicação, quanto na área da vacina, né? Para a parte da prevenção, quanto na condução desses casos mesmo, né? Então, é uma ação globalizada mesmo. O que já se sabe sobre o novo coronavírus, doutor? O comportamento dele, quanto tempo ele fica no organismo, como é a evolução dele dentro do organismo humano? Então, até o momento a gente sabe que ele fica, né, em geral ele é transmissível em torno de 7 dias a partir do início dos sintomas, né, mas claro, com aquela ressalva a gente acabou de falar, né, que pessoas que não têm sintomas podem eventualmente transmitir, e a gente sabe que principalmente pessoas imunossuprimidas, crianças, idosos podem até transmitir por um período maior do que essa uma semana, né, de sintomas. E geralmente entre o contato e vir a desenvolver alguns sintomas seriam de 2 até 14 dias, por isso que esse período de 14 dias aí entrou para fazer a vigilância dos casos suspeitos. Né? O Ministério da Saúde chegou a comparar com uma gripe. É possível comparar com uma gripe? É possível no sentido dos sintomas mesmo, né? Febre, coriza nasal, né? Tosse, espirros, falta de ar, cansaço, isso tudo poderia, né? São sintomas muito parecidos, até por conta disso, a gente sempre também, nos casos suspeitos, faz a pesquisa, né, do vírus da influenza, que causa gripe, né? E muitas vezes, até ter esse resultado, pode ser feito inclusive o tratamento para o vírus da influenza, quando não se tem a certeza se é influenza ou se é uma infecção causada pelo coronavírus. Daqui a pouquinho eu vou querer saber, então, em que momento que a pessoa deve procurar o hospital, desconfiar de um coronavírus. E eu vou querer saber da doutora Noeli também se máscara é eficiente, se álcool gel é eficiente, se precisa de uma corrida aí à farmácia para se proteger do novo coronavírus. Logo depois do intervalo. Volto já.